noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa preencher, aliás, já está preenchendo, encharcando o seu coração. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer coisa do sermão propriamente dito, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. O Senhor sabe de todas as nossas faltas, de todas as nossas deficiências. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Confiando no Teu conhecimento, confiando, ó Pai, nessa Tua atenção, nesse Teu pastoreio sobre nossa vida, é que nós oramos. É que nós entregamos esse momento ao Senhor. Momento em que nós nos preparamos para ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Faz assim, ó Deus, não permita nenhum empecilho, nem em nós, nem além de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos no mês da Trindade, né? E quanto mais simples as coisas forem colocadas, acho que melhor, tanto para quem está aqui pregando, quanto para quem está escutando a pregação, né? Eu vou por esse time, o time da simplicidade. Então eu pretendo hoje ser bem simples e direto no que diz respeito ao assunto da Trindade. Eu vou confiando que vocês tiveram uma boa introdução do que significa, do que é, como a Bíblia trata da Trindade. Eu estou confiando nisso, mas apesar disso eu vou fazer aqui eu vou relembrar alguns pontos importantes quanto a esse assunto, ok? Eu fiquei com o tema Trindade e a humanidade, né? Vocês já tiveram a Trindade e a salvação, né? Domingo retrasado. No domingo passado vocês tiveram a Trindade e a revelação, e hoje vocês terão a Trindade e a humanidade, ok? Eu tomei a liberdade de fazer o subtítulo, não é? O objetivo é esclarecer bem as coisas, né? E eu tomei a liberdade de, apesar de ter esse tema, a Trindade e a humanidade, eu criar um subtítulo, um subtema, para melhorar aqui o nosso entendimento do que vai ser falado hoje. E esse subtema é: não era para ser assim. Não era para ser assim. E é com essas palavras que eu começo. Não era para ser assim. O que eu quero dizer com isso? Se você der uma olhada à sua volta, se você olhar para a sua vida, você que tem alguns fatos, algumas circunstâncias aí na sua mente, e se você for uma pessoa atenta, você há de convir comigo que, se não for a todo instante, mas a quase todo instante, nós temos uma sensação de que está tudo errado. Não é? Você olha para a televisão, olha para as circunstâncias da vida em que você mesma ou mesmo está submetido ou submetido, e você tem essa sensação: não era para ser assim. Está tudo errado. Tem alguma coisa fora do lugar. Não é? Relacionamentos, trabalho, casamento, enfim, tudo está fora do lugar. Não é? Parece que há uma necessidade, vocês que estão inteirados aí
com smartphones e computadores, né, a restaurar a configuração original. Ok? Nós temos essa sensação. Então hoje, nós vamos ver o motivo pelo qual tudo está errado. E não somente isso, nós vamos ver como tudo deveria ser. Nós iremos ver como, porquê, o motivo, o que levou tudo a desconfigurar-se. E nós iremos ver como tudo deveria ser. Ok? E nós, em seguida, depois de vermos isso, nós vamos encerrar com uma palavrinha de esperança. Ok? Muito bem, vamos lá. A gente vai entender melhor. Antes de eu partir para o ponto da minha pregação, do não era para ser assim, não é? Da Trindade e a humanidade, eu quero relembrar alguma coisa sobre a Trindade com você. Eu trouxe aqui uma citação de um dos pais da igreja, chamado Atanásio de Alexandria. Ele esteve diretamente envolvido em um concílio muito importante nos primeiros séculos da igreja, para que definisse, para que ficasse claro, não é, contra os ataques dos hereges, que essa doutrina pode não ser mencionada o nome dela nas Sagradas Escrituras, Trindade, mas os indicadores, os indícios dessa doutrina nós encontramos sim nas Sagradas Escrituras. Então eu vou ler aqui, me permita, por favor, o que o Atanásio de Alexandria disse com relação a isso. Prestem atenção, por favor. A fé cristã universal consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância delas, porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória e à coeterna majestade. Assim, Pai é Deus, Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Confundiu? Eu vou tentar melhorar, né? Um assunto complexo desse. Deus abençoe a vida do Anderson, do Nacélio, né, por nos dar esses temas assim. Mas eu vou tentar simplificar aqui a situação, citando uma analogia, um exemplo de outro pai da igreja chamado Agostinho de Hipona, que eu tenho a sensação de que foi falado aqui. Ok? Agostinho de Hipona disse o seguinte: nós temos memória, nós temos intelecto e nós temos vontade. Confere? Todo mundo aqui tem isso? Ok? Tem que falar, porque senão eu vou ficar um pouco preocupado, né? Vamos lá. A memória, ela está responsável por armazenar as informações que chegam a nós. Ela é o reservatório de informações, por assim dizer. Nossa memória. O nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa faculdade intelectual, ela é responsável por organizar essas informações que chegam à nossa memória. Ok? E a nossa vontade, ela é responsável por executar essas informações recebidas pela memória, organizadas pelo intelecto. Ok? Pergunto: a memória é a mesma coisa que vontade? Sim ou não? Não. A vontade é a mesma coisa que o intelecto?
Sim ou não? Ok. Mas olha só uma coisa. Os três juntos formam um só. Que sou eu e você. Ok? É o que nós podemos chegar de mais perto, corretamente falando, dessa doutrina, de explicar essa doutrina misteriosa chamada Trindade, mas tão necessária para a nossa vida, e é o que nós vamos ver aqui nessa noite. Ok? Então, com isso, vamos ao assunto Trindade e a humanidade, e eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1. Eu quero começar pensando junto com você sobre a Trindade e a relação que a Trindade tem com o ser, imagem e semelhança de Deus. Você já leu sobre essa expressão, de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Eu quero começar falando qual a relação que a Trindade tem, que as três pessoas da deidade têm com o ser, imagem e semelhança de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Essa expressão, imagem e semelhança, ela muitas vezes, meus irmãos, ela é mal compreendida. Certo? Há quem afirme que essa imagem e semelhança de Deus no ser humano indica que nós somos iguais a Deus. Há quem afirme isso. Certo? Que somos iguais a Deus, ou que pelo menos nós temos uma parte de nós divina, não é? Uma parte de nós divina, de nossa natureza divina. Bem, eu tenho que bradar aqui para vocês dizendo que não, isso é um erro, ok? Não temos uma essência divina, como dizem os hinduístas, os budistas, os espíritas e os adeptos da chamada Nova Era. Ok? Nova Era. O texto bíblico, ou a Sagrada Escritura, ela é bem clara quando diz o seguinte, por exemplo: então formou Deus, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então nós já temos uma diferença com relação a Deus. João capítulo 4 fala que Deus é Espírito. Então nós já temos uma diferença. Ok? Nós já temos uma diferença. Isso indica estrutura e natureza diferente. Nós temos em Números capítulo 23, verso 19, o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Outra diferença. Nós temos Atos 17, verso 25, quando fala que ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Isso deixa bem claro que Deus, diferentemente de nós que somos dependentes, quem é dependente aqui? Diferentemente de nós, Deus é autodependente. Ele não precisa de ninguém para existir, ou ele não precisa de nada, porque nada lhe falta. Ele é autossuficiente.
Ele é autodependente. Então, já de primeira cai por terra essa ideia hindu ou essa ideia budista de que nós temos uma divindade dentro de nós. Ok? Cai por terra. Mas por outro lado, nós temos pessoas que dizem ou que reduzem, acho que melhor fica colocado dessa forma, reduzem essa imagem e semelhança de Deus no ser humano a intelecto, emoção e vontade. Né? Olha, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus porque ele tem uma inteligência, porque ele tem emoções e porque ele tem uma vontade. Reduzir o ser humano, essa imagem e semelhança do ser humano a essas três virtudes ou a esses três atributos, eu acho que é deixar as coisas pela metade. Ok? É deixar as coisas pela metade e, portanto, insuficiente. Então, o que significa de fato ser imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. Essas duas palavras, imagem e semelhança, no original hebraico, e eu não vou me arriscar a falar, não esperem isso de mim, tem a ideia, exibem a ideia prática, exibem um sentido prático. Então, ser imagem e semelhança de Deus é ser prático, ok? O ser humano, numa escala infinitamente inferior à grandeza de Deus, ele exibe Deus, ele reflete Deus como é que eu posso colocar? Na sua vida prática. Como assim? Vamos deixar as coisas mais claras. A Bíblia fala que Deus, ele é eternamente verdadeiro, não é? Justo, benevolente e etc. Ok? E etc. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como é que pode alguém ser benevolente? Como é que alguém pode ser verdadeiro? E como é que alguém pode ser justo sozinho? Tem como? Precisa-se de uma outra pessoa para que eu possa praticar a benevolência, para que eu possa ser verdadeiro, para que eu possa ser justo. Então isso indica, quando Deus é amor, quando Deus é verdadeiro, quando Deus é justo, isso significa que o Pai e o Filho sempre falam a verdade um para o outro. Que o Pai, o Filho e o Espírito sempre são justos uns com os outros, sempre amam uns aos outros. É nesse sentido que as coisas devem ser colocadas. Então, refazendo aqui a pergunta: quando é que o homem é ou reflete a imagem e semelhança de Deus? A resposta já está aí, né? Quando o ser humano é justo para com o seu próximo. Quando o ser humano fala a verdade para o seu próximo. Quando o ser humano ama o seu próximo. Quando ele tem atitudes benevolentes para com o seu próximo. É nesse momento que ele reflete Deus como imagem e semelhança. Amém? Amém? Lembra como foi que eu comecei a pregação aqui? Não era para ser assim. Lembra? Pois eu vou falar novamente. Não era para ser assim. O quadro que nós temos hoje, não é? É radicalmente oposto ao que Deus tensionou desde antes da criação.
Se você... Eu não preciso me esforçar muito, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Desamores, né? Guerras, homicídios, semeadura de contendas. E você pode aí na sua cabeça utilizar a sua memória para puxar mais palavras que indicam esse quadro radicalmente oposto ao que Deus tensionava desde antes. O ser humano hoje, ele expressa qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ele expressa muitas coisas. Mas eu digo com segurança para todos vocês, menos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o pecado se encarregou de fazer tal coisa. O pecado se encarregou de distorcer, de embaçar a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis porque se desviaram. Eu preciso dizer mais coisas. Jesus certa vez falou: o que contamina o ser humano não é o que entra nele, mas é o que sai. E ele dá uma lista do que sai do ser humano. Uma lista não muito legal. Mas eu tenho uma contrapartida. Apesar de ser essa a situação dos seres humanos hoje, Deus, ele foi tão gracioso que não deixou se perder essa imagem e semelhança nos seres humanos. Porque senão, meu irmão, ia embora intelecto, ia embora a emoção, ia embora a vontade, e o que restaria para nós era vivermos como bicho. Era vivermos como animais irracionais. Né? Guiados pelos instintos, guiados pelas concupiscências da carne, aqueles desejos bem íntimos da natureza humana pecaminosa. Pela graça de Deus, Ele não deixou que se perdesse essa imagem e semelhança, apenas embaçasse. Mas, eu tenho outra contrapartida. Embaçasse o suficiente de que, se fosse possível fazer um exame de DNA espiritual do ser humano, o resultado do DNA seria filho da ira e não filho de Deus. Como é que é o ser humano naturalmente? Efésios capítulo 2, final do verso 3. Filhos da ira. Filho da ira. Você é filho da ira. Todos os seres humanos, filhos da ira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E vai cortar o que eu falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está? Como é que estão as tuas amizades? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua relação na comunidade cristã, no corpo de Cristo aqui no Jerusalém? As tuas atitudes refletem Deus como imagem e semelhança? Ou refletem a paternidade ou a maternidade, já que é no feminino, a ira, né? Ou revela a maternidade, né, da ira, por assim dizer? Pense nisso. Pense nisso.
2. Já ficou tenso o negócio, né? Vai piorar. Eu quero falar sobre a Trindade como modelo para o trabalho. Já que me compete falar a Trindade e a humanidade, e quem é ser humano aqui está atrelado também à questão do trabalho. Então eu quero pensar juntamente com você na Trindade como modelo para o trabalho. A Trindade como modelo para o trabalho. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis. Nós iremos ler nesse capítulo 2, versos 4, 5, 15 e 20. Versos 4, 5, 15 e 20 do capítulo 2 de Gênesis. Vamos lá, vamos à leitura. Verso 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, verso 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Vamos para o verso 15. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vá para o verso de número 20. Assim o Senhor assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Vá para Êxodo, capítulo 20, verso 11, por favor. Êxodo 20, verso 11. Amém? Diz assim o versículo de número 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém. Volte, por favor, sua atenção para cá. Erroneamente, alguns pensam que o trabalho só surgiu depois do pecado. Erroneamente, alguns pensam que o pecado surgiu após, o trabalho surgiu após o pecado, entre aquelas maldições lá do capítulo 3 de Gênesis, ok? Mas não foi assim. Nós lemos passagens sem precisar chegar, com exceção de Êxodo, capítulo 20, verso 11, mas nas outras, nós lemos passagens sem precisar chegar no capítulo 3 de Gênesis, onde elas claramente indicam que Adão, o ser humano, antes do pecado, antes da queda, não vivia de forma ociosa. O ser humano, sim, tinha uma ocupação, e o nome dessa ocupação é trabalho. Você viu que Deus formou o homem não somente para frutificar e multiplicar, mas Ele formou o homem também para cultivar o jardim que Ele fez. Não foi? Ele fez o homem para cuidar do jardim que Ele fez. E o texto é bem claro. O texto, o primeiro, por exemplo, ele deixa claro para nós que Deus, Ele fez tudo isso de uma forma que tudo
isso que nós vemos aqui, essa criação inteira, de uma forma que ainda há um certo espaço para o progresso e a manutenção dessa criação. O progresso e a manutenção dessa criação. E a base bíblica que eu uso para isso é que ainda não havia brotado certas árvores. Por quê? Porque ainda não existia homem para cultivar o solo. Então essas certas árvores só iriam existir depois que o homem lavrasse a terra. Ok? Então sim, o ser humano foi feito para trabalhar. Triste das pessoas que são preguiçosas, né? Foi feito para trabalhar, sim. Não foi feito para viver ociosamente. Ok? E os outros versículos nos dizem isso mais claramente. Ok? Nos diz isso mais claramente. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, preste atenção, por favor. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, o que nós temos ali não é um trabalho como maldição para o ser humano. Agora eu vou botar aqui Adão, ó, para trabalhar, para ele criar marra e nunca mais, né? Não. O que nós temos ali são dificuldades impostas por Deus no trabalho. Uma delas é a questão do suor. Isso indica que o Adão tinha que malhar os bíceps. Outra consequência do pecado imposta por Deus no trabalho que Adão já desenvolvia é o fato do sustento. É aqui que aparece pela primeira vez o sustento ligado ao trabalho. Né? Ao que indica, o homem ia trabalhar somente para fazer progredir, fazer desenvolver a criação e também na manutenção preventiva dela. Não é? Na manutenção. Agora nós vemos aqui atrelado o trabalho com o sustento. Quer comer? Quer? Vai trabalhar. Quer comer? Vai suar. Essa questão aqui em Gênesis capítulo 3. E não que Deus, olha, como maldição você agora vai trabalhar. Não. O trabalho já existia. Foi imposto ao trabalho dificuldades, dentre as quais está essas que eu acabei de citar. O suor, o esforço e também a questão do sustento. Agora, onde entra a Trindade aí, Flávio? Aonde entra a Trindade aí? Ora, meus irmãos, está dentro da essência de Deus o trabalho. O nosso Deus não é um ser parado, inerte. O nosso Deus é um ser que é ativo, que está em constante movimento. O próprio Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próprio Senhor Jesus falou. Agora vamos ver os indícios disso. Bem, a primeira menção clara, explícita, de uma atividade na Trindade, e eu vou destacar aqui uma pessoa específica, é o Espírito Santo. Logo no começo, logo no primeiro capítulo de Gênesis, você tem uma descrição de uma atividade do Espírito Santo. Ele estava fazendo o que por sobre as águas? Ele estava pairando por sobre as águas. Se você for uma pessoa interessada pelas Sagradas Escrituras, que eu acredito que o Gereissati é interessado pelas Escrituras, você vai investigar depois, e essa sua investigação vai bater com as informações que eu vou dar aqui.
Esse pairar por sobre as águas significava o controle de Deus sobre o caos. Porque como é a terra? Sem forma era um caos total. Né? E ele pairava por sobre a face do abismo. Esse abismo era um profundo oceano e um pouquinho de terra lá embaixo. Era como se tivesse no núcleo aqui terra e em volta água. Imagine assim, você está correto se imaginar assim. Aí depois que fez a separação, né, Deus trouxe a parte seca, né, e separou a água. Então essa atividade do Espírito Santo indica que Deus, ele mantém sim um controle em meio ao caos. Significa que nada sai do controle das mãos de Deus. Ok? A segunda menção é descrita pelo apóstolo João em seu evangelho, logo no capítulo 1 também de seu evangelho, que é Cristo Jesus, o Logos, né? E o texto ele é claro, o texto diz que sem ele, nada do que nós estamos vendo aqui seria possível existir. E essa palavra, Logos, quando ela é traduzida do grego para o português, ela ganha, por exemplo, na revista atualizada e na revista corrigida, o nome de verbo. Verbo. Se você tiver uma NVI ou uma nova tradução linguagem de hoje, ela ganha o sentido de palavra. E o que isso significa? Em ambos os casos, verbo e palavra, certo? Em ambos os casos são coisas essenciais para que se tenha um sentido na comunicação, não é? Para que se tenha um sentido em algum entendimento, para que se entenda algo que alguém quer expressar, algo que está na mente de alguém, o verbo e a palavra. E o que é que Jesus fez ou fazia na criação? Ele ia dando sentido às coisas. Ele colocava em prática exatamente o que estava na mente de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus é a exata expressão de seu ser, é nesse sentido. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. E se é exata, é a mesma. E se é a mesma, Ele é Deus. Então tira Jesus ali da criação e nada disso aqui tem sentido. Nada disso aqui poderia existir. Porque Deus ele só faz as coisas com sentido. Esse era o trabalho da pessoa do Filho ali na criação. E a pessoa do Pai fica mais fácil. Ele era uma espécie de administrador, uma espécie de coordenador de toda aquela ação. De toda aquela ação. O Pai, ele geria. A pessoa do Pai geria ali no ato da criação, como também no curso da história, no curso das ações de Deus na história. Ok? Dito tudo isso, vamos à aplicação. Muitas são as motivações para os seres humanos trabalharem. Não é? Muitas. Mas eu desconfio que a grande maioria dessas motivações para o ser humano trabalhar passam longe da que Deus tensionava para a humanidade. Vamos lá, uma listinha. Por que as pessoas trabalham hoje? Para ter dinheiro. Né? Você trabalha
para ter dinheiro. Por que você trabalha mais? Status social. Né? Imagina um gari e imagina um engenheiro. Quem tem, segundo os padrões desse mundo, um status maior, um status mais elevado? Um engenheiro. Né? Então, pessoas que não gostam de exatas, pessoas que não gostam de humanas, né? Pessoas que não gostam, que não têm aptidão em certas áreas, se intrometem, se enveredam por esses caminhos para alcançar um status. O camarada não sabe nem somar, mas ele quer ser um engenheiro. A pessoa não aguenta nem ver sangue, mas quer fazer medicina, porque é status. Né? Outra motivação para o trabalho, que eu tenho que atacar essa aqui também, realização. Alguém está falando? Não, você que estivesse falando. Outra motivação, realização pessoal. Já ouviram aquela frase? O trabalho dignifica o homem. Né? Então eu sou um homem digno. Eu tenho um trabalho. Eu sou um homem digno. Eu tenho nome. Né? Mas a nossa dignidade vem de Deus. Ok? Nossa dignidade vem de Deus. Com isso, meus irmãos, nós vimos, aqui eu acabei de dizer para vocês, que a existência do trabalho, segundo Deus, gira em torno da manutenção e o desenvolvimento da criação. Ok? Manutenção e o desenvolvimento da criação. Então, toda atividade humana deve ser guiada por esse princípio. O que você faz? Contribui para o progresso da criação? O que você faz? Mantém a criação? Você contribui para o progresso do próximo? Você contribui para a manutenção do próximo? Aí, meus irmãos, nesses termos, até um porteiro de um prédio contribui para o progresso e manutenção da criação. Até uma dona de casa, que para essas pessoas que são motivadas por status, que são motivadas por realização pessoal, não é nada, ela tem uma contribuição, sim, no progresso e manutenção da criação. Então, na hora que você for trabalhar, é nesses termos, é nesses moldes que você deve pensar. Eu estou contribuindo para o progresso da criação e para a manutenção da mesa. Se você que é jovem, quer arrumar um emprego, não vá se enveredar por isso. Pense primeiro de que forma eu estou aqui, de que forma eu posso contribuir aqui nesse mundo. De que forma eu posso aqui manter esse mundo, essa criação. Pense assim. Todavia, a gente não pode ignorar, preste atenção. Muito bonito o que eu acabei de falar. Mas a gente não pode ignorar a existência dos espinhos e das ervas daninhas. Não é? A gente não pode ignorar esses efeitos que o pecado colocou no trabalho, que são o suor, o esforço, os espinhos, as ervas daninhas, né? Nós não podemos ignorar. Dificuldades, elas vão existir quando você estiver trabalhando. Ok? Vão existir. Quem sabe disso, levanta a mão aí. Trabalha, tem dificuldade. Vão existir. Mas mesmo em meio a essa dificuldade, a esses espinhos, a essas ervas daninhas, que você aí identifique o que seja, mas eu lhe dou um conselho: olhe para as ervas daninhas dentro de você mesmo, como a erva daninha da preguiça.
a erva daninha da intolerância com aquele chefe bacana. Né? Antes de olhar para os espinhos e para as ervas daninhas externas, olhe para as internas primeiro. Mas apesar disso, nós somos convocados a fazer a maneira correta do trabalho. Ok? Necessidade do sustento está entre essas dificuldades, né? Nós temos que lidar com isso. Mas apesar disso, nós somos incentivados pela palavra de Deus para trabalhar da maneira correta, que é a maneira de Deus. E nós temos inúmeras passagens nas Sagradas Escrituras em que falam que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o último ponto aqui da nossa pregação. A Trindade como modelo para o casamento. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Nós iremos ler o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ok? Quero ler de novo. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Um ponto bem delicado, né? Um ponto bem delicado. Antes de falar alguma coisa sobre esse ponto delicado, eu gostaria de esclarecer duas coisas. A primeira é que, com a Trindade como modelo para o casamento, eu não quero sugerir uma certa igualdade na relação que há na Trindade para com a relação que há no matrimônio, no casamento. Seria uma blasfêmia da minha parte pensar nesses termos. Ok? Não é isso o que eu estou querendo sugerir com a Trindade como modelo para o casamento. Segundo, eu também não estou sugerindo hierarquia. Eu não estou sugerindo hierarquia. Tipo assim, Deus, o Filho e o Espírito. Aí depois o homem e a mulher. Não estou sugerindo hierarquia. Então, Flávio, o que é que tu está fazendo, macho? O que eu estou fazendo aqui é uma aplicação de princípios que existem na relação da Trindade. Aplicação de princípios que estão na relação da Trindade. Ok? E nós temos amparo bíblico para isso. É o que nós vamos ver agora. Vamos ao ponto. O ponto aqui desse texto que nós acabamos de ler significa ou é uma distinção funcional. O que é que eu quero dizer com isso? São funções existentes apenas para distinguir as pessoas. Lembra da definição de Trindade? Né? Deus, desde antes da eternidade, é um em essência, né? É um em natureza, mas também desde antes da eternidade, ele subsiste, ele existe como três pessoas distintas umas das outras, onde essas pessoas são denominadas por Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, se são a mesma coisa, precisa haver algo que distingue, que possa distinguir essas pessoas. E é a função.
Então a função está ali somente para distinguir as pessoas e não para fornecer uma base para uma hierarquia. Ok? Não é uma base para a hierarquia, é apenas uma distinção funcional, por assim dizer. Ok? Várias passagens indicam isso. Indicam que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são Deus. Eu acredito que vocês devam ter visto aqui. Por exemplo, Efésios 1, verso 2 fala sobre a divindade do Pai. Tito 2,13 fala da divindade do Filho. E Atos capítulo 5, verso 3 e 4 fala da divindade do Espírito. Naquele episódio que Ananias mente para o apóstolo Pedro, ele diz: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E logo em seguida, no verso seguinte, o verso 4, ele diz: você mentiu ao Espírito Santo. Então, claramente, cada um é Deus, mas precisa haver algo, só para fixar aqui o que eu quero dizer, que possa distinguir, que possa diferenciar, por assim dizer, as pessoas e a função de cada uma delas. Ok? O mesmo acontece com o homem e com a mulher. Certo? O mesmo acontece com o homem e com a mulher. O homem e a mulher são iguais em imagem e semelhança. Ambos refletem igualmente a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Nós lemos aqui. Agora, é necessário algo que possa distingui-los. É necessário algo que possa distingui-los. Algo hierárquico? Não. Mas algo funcional. Então, homens e mulheres têm funções diferentes. E eu já vou pular aqui para a aplicação. Quando é que se começa o machismo? Quando é que se começa o feminismo? Quando essas coisas são confundidas. Quando essas coisas são confundidas. Distinção funcional. São apenas distinções, são apenas funções. Homens e mulheres têm funções diferentes, responsabilidades diferentes, porém são igualmente imagem e semelhança de Deus. Assim como ocorre na Trindade. Né? Então, hoje em dia, nessa era pós-pecado, o pecado ele também deturpou isso. Preste atenção, por favor. O pecado também deturpou esse relacionamento, essa clareza nas funções de homem e mulher. Ao invés de ser algo prazeroso, esse relacionamento homem e mulher, passou a ser uma questão de disputa. Homens e mulheres disputando um com o outro. Não é? Em Gênesis capítulo 3, numa das maldições dirigidas à mulher, Deus diz que a mulher irá disputar a liderança conjugal com o homem. Você sabia disso? Eu vou explicar melhor. Lá no texto, no verso 16, na segunda parte do verso 16 do capítulo 3, tem essas duas palavrinhas aqui, ó. Aliás, essa frase: e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O que significa isso? O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Se você, eu tenho certeza que você é uma pessoa interessada pela Bíblia, você investiga, você lê a Bíblia, sabe? É assim que nós somos. Ok?
Se você investigar a Bíblia, você vai perceber que existe, depois dessa situação aqui, somente mais uma situação como essa, em toda a Bíblia. Utilizando, aí eu não posso exigir disso de você, utilizando as mesmas palavras no original até. Ok? E essa segunda situação é a que está registrada em Gênesis capítulo 4, verso 7. O que é que se passa lá? Caim mata seu irmão e fica por ali mesmo. E Deus vai interrogar o Caim. Quando Deus vai conversar com o Caim, ele diz algo interessante. Que o pecado está na porta do coração dele, ou está à porta, ou está no coração, e cabe a ele a fazer o quê? Dominá-lo. São duas palavrinhas no original hebraico, lá em Gênesis 4:7, que são as mesmas de Gênesis 3:16. Duas palavras. A do desejo e a do domínio. Ok? Se você for lá para o Caim, você vai ter um desejo de pecar, né? Quase que consumindo Caim, e Deus dizendo para ele que cabe a ele dominar esse desejo, não deixar se deixar ser consumido por esse desejo. E é a mesma situação em o teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. O pecado deturpou a relação matrimonial. Como eu disse, a mulher irá querer disputar a liderança com o marido. E eu vou logo dizendo, sem grandes chances de sucesso. O sucesso mesmo, essa função de liderar, Deus incumbiu ao homem. Não a mulher. Mas ela vai tentar. Ok? Eu quero falar algumas frases, porque é bem aqui que tem o feminismo. Vocês já ouviram frases desse tipo aqui, ó? O homem é a cabeça. Mas a mulher é o quê? Olha, meu amor, alegria. Não, e os homens entram na onda também. Os homens entram na onda também. Ele diz assim, lá em casa a última palavra é a minha. Qual é a palavra? Sim, senhora. Ainda eu ouvi uma nova, que não está aqui no meu esboço, não. Isso eu ouvi de um colega lá no trabalho, no seminário. Não vou revelar o nome dele. Ele disse, fulano, deixa eu quase falar o nome dele agora. Fulano, tu vai, eu não lembro se era uma reunião, não lembro, mas enfim, tu vai para algum lugar comigo? Ele, peraí que eu vou consultar minha vontade. Pois é, gente. É aqui que está a raiz do feminismo e do machismo. Quando alguém acha, no caso do machismo, que pelo fato de ter funções diferentes é superior à mulher, né, configura machismo. E a mulher, pelo fato de não ter aquela função ali, aquela responsabilidade ali, e eu quero ter, aí configura o feminismo. Mas um relacionamento que reflete a imagem e semelhança de Deus é um relacionamento em que homem e mulher respeitam seus papéis e suas funções dentro desse relacionamento. Em que a mulher não acha que está inferiorizada por ter uma função, uma responsabilidade diferente da do homem.
E nenhum homem que se acha superior à sua mulher por ter funções e responsabilidades diferentes. Mas o retrato que nós vemos hoje é feio, não é? É feio. Não é? Mulheres sendo obrigadas a arregaçar as mangas e acumular funções, acumular responsabilidades, porque o marido ou o homem não quer cumprir as suas. Homens, agora vamos para os homens, né? Sim, tristes, não podendo desempenhar um bom papel porque tem uma feminista dentro de casa. Isso não honra a Deus. Isso não honra a Deus. Isso não reflete Deus como imagem e semelhança. Você que é marido, não deixe sua mulher acumular funções, meu irmão. Vai lá, cumprir tua função, cumprir tua responsabilidade. E você, mulher, não dispute liderança com seu marido, porque nesses dois casos não refletem a imagem e semelhança de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que está seu relacionamento conjugal? Será que ele reflete a Deus como imagem e semelhança? Pense nisso. Pense nisso. Bem, para concluir, existe uma proposta de restauração da ordem natural das coisas. Ok? E essa proposta é a redenção em Cristo Jesus. Mais uma vez eu estou voltando à questão do Evangelho. A proposta de restauração da ordem natural das coisas, nesses 3 pontos que nós trabalhamos aqui, é o Evangelho. Casamentos só refletirão a imagem e semelhança de Deus como deve ser se for restaurado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Um trabalhador só será um trabalhador pelos motivos certos, porque o camarada pode estar muito bem todos os dias no trabalho, se senhor chefe é para apanhar isso, é para fazer aquilo, e não ter as motivações corretas. Como eu disse, está ali fazendo aquelas coisas para alcançar um status, está ali fazendo aquelas coisas para ter um dinheirinho mais extra no fim do mês, né? Alguém pode estar fazendo isso pelos motivos errados, mas como o Evangelho, como uma pessoa transformada, como uma pessoa nascida de novo, ela trabalhará pelos motivos corretos, honrando e glorificando a Deus no seu trabalho. A redenção em Cristo Jesus vai além da salvação, pegando essas coisas aqui, um casamento. Eu não estou dizendo a ausência de problemas não, viu? Não. Problemas sempre vai ter. Sempre vai ter aqueles, como o pessoal gosta de falar, street fight no casamento, né? Aquelas discórdias, mas no fim das contas sempre enxergando os seus papéis nitidamente. Né? Então somente o Evangelho pode restaurar a configuração original. Bem, que Deus em Cristo nos abençoe, que você recorra ao Evangelho para a sua vida, para refletir Deus como imagem e semelhança, ok? Que nós possamos dar atenção devida a esse Evangelho, meditar, colocar toda a nossa vida na morte e ressurreição de Cristo Jesus, com esperança que Ele retornará para nos buscar. Amém? Façamos isso, irmãos, que nós possamos refletir a imagem e semelhança de Deus nos termos como nós vimos hoje à noite. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.